bonito. Pessoal, estão me ouvindo bem? Sim. Vou tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se melhora. Não, fica pior, fica com retorno. Acho que vai dar para ouvir bem. Pessoal, então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de aprendizagem virtual. Hoje nós vamos tratar de crédito tributário e obrigação tributária. Então, o lançamento e as formas de lançamento do crédito tributário. Primeiro, e a pessoa que se habilitar tem que ligar a câmera e o microfone para fazer a aferição, se ele está lendo. Alguém quer falar o conceito de tributo? Valendo 0,25 pontos hoje. É só isso? É porque você habilitou a câmera, aí foi assim, cruzeirense eu não vou dar dele não, vai ser só 0,25. João Paulo, eu queria te fazer uma pergunta referente ao que tinha passado. Sabe aquele trabalhinho que você deu de 1 ponto, da divisão das cidades, que uma estava no estado de Minas e a outra estava no estado de Goiás, que tinha uma rodovia que passava, onde ia ter valorização imobiliária? Peraí que eu não estou escutando nada, deixa eu ligar a caixinha de som aqui do celular. Bluetooth mode. Repita, por favor. João Paulo, você lembra daquele trabalho que você passou de 1 ponto, onde tinha divisão das cidades? Eu lembro que eu passei. Isso, onde uma estava em Goiás e uma estava em Minas Gerais. Tá me ouvindo, João Paulo? Agora estou. É o Emerson. Ele está perguntando do trabalho de ontem. Do trabalho de ontem, não. Do trabalho sobre a cidade, as 2 cidades que ficam entre estados. Tá baixo, eu não estou escutando. João Paulo, tá escutando agora? Agora estou. Sabe aquele trabalho que você deu valendo 1 ponto entre 2 cidades, que uma era no estado de Goiás e uma no estado de Minas Gerais? Aonde poderia ocorrer valorização imobiliária, onde passava uma rodovia dividindo? Quem que ia pagar? Quem ia ser responsável, se era o estado, o município ou a União? Sim. E no caso de uma avenida na fronteira da paz, entre o Brasil e o Uruguai? O Brasil não tem legitimidade para cobrar nada do Uruguai. Então, nenhum nem outro pode cobrar um do outro. Nada. Não. Não, era só isso mesmo, que eu fiquei na dúvida. Que tem a fronteira da paz, que de um lado é Brasil, do outro lado é Uruguai. Eu fiquei meio na dúvida Não. o que fazia nesse caso. Mas pode ter um acordo, não pode? Pode, mas não para cobrar tributo. O paraguaio não vai pagar tributo brasileiro, vai pagar porque ele comprar. Agora, esse daí eu não vejo possibilidade, não. Não, beleza, então era só isso mesmo, era só uma dúvida que ficou. Não, tá ok. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente começar? Tô de Só um boa. minutinho. Deixa eu voltar aqui, porque essas aulas online, não sei se vocês viram aquele meme, professor na aula presencial é todo formal, professor na aula online é igual apresentador de jornal, é só da cintura para cima. Então, para não correr risco, para ninguém vir de pijama, esse negócio assim, desliguei a câmera. Mas vamos lá. Agora, Nayara, prometo que eu não vou tentar, que eu vou tentar não te deixar na proteção de tela do vídeo, viu?
E me desculpa por qualquer constrangimento. Se alguém fizer figurinha sua, você me fala que eu tiro ponto. Tá bom, então. Fechou. Pior que Sejam ficou bem lá. Meu sorriso, meu rosto. Falei, gente, que é isso? Se alguém fizer maldade, você me fala. Combinado. Vai ser processo. Já que não tem perguntas sobre o trabalho, a última aula, nós vamos começar hoje a obrigação e o crédito tributário. É talvez a matéria mais fácil que a gente vai ter dessa disciplina. E eu digo isso porque o lançamento ele é muito simples. Ele é extremamente autoexplicativo. Professor, só um momentinho. A sua voz está saindo muito ruim aqui para mim. Eu pus Pra o mim fone também, porque depois que você ligou a caixinha. tá com muito eco. Parece que tá com eco. Caso você queira pedir, vamos supor. Fala alguma coisa, alguém. Oi, professor. Agora tá ótimo. Ficou bom? Não, Ficou. então é porque o Jones estava falando longe do computador, eu não estava ouvindo ele, eu liguei a caixinha de som. Mas aí ela abafa a minha voz. Agora ficou legal? Agora ficou. Então, excelente. Então, como eu estava dizendo, essa questão Qual que é da... o nome do título? Qual que é a matéria de hoje? de hoje é obrigação tributária e lançamento tributário. Como que eu fiz hoje? Aproveitando que eu escrevo no quadro, na verdade, eu fiz alguns slides e nós vamos passando a aula de acordo com esses slides. Isso é mais fácil do que eu colocar vocês para anotar e tudo mais, e esses slides vocês receberão eles. Se tudo correr bem, ainda hoje. Depende do comportamento. Se o Jones não fizer gracinha, eu mando ainda hoje. Ei, Jones, comporta. Pessoal, então, sobre o crédito tributário. Eu fiz a pergunta e ninguém respondeu, valendo 0,25 pontos. Posso responder? Pode. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória Para a câmera. em moeda cujo o valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito institucional. Eu nunca lembro essa palavra, gente. Vou te ajudar, instituída. Instituída, é que eu pus institucional em lei, mas eu não sei por que eu gravei e cobrada mediante atividade administrativa meramente vinculada. Vai valer 0,25. Deixa eu anotar aqui. É instituída. Instituída em lei e Por que cobrada eu tô com por instituição? atividade administrativa plenamente vinculada. Esqueci o plenamente, eu acho. Você falou meramente, não tem problema. Meramente. Tá bom. Eu já ganhei um ponto. Não, sou 0,25. Então eu ganhei 0,75. Não, 0,25. Eu já respondi outra vez, essa é a segunda. Tá, é verdade. Eu já tô somando aqui, dá licença? Tô somando. Já compilando os dados, beleza. Sim. Esse conceito de tributo, nós vamos aplicar ele muito na aula de hoje. Porque hoje a nossa aula, ela trata da espécie de receita do Estado. Ou seja, o Estado ele só vai receber alguma quantia com o crédito tributário. Tanto que nesse momento de quarentena, de isolamento, de propostas realizadas pelo governo, nós estamos debatendo o quê? A distribuição de recursos que foram pagos ao governo e que não foram retirados. Isso aconteceu, por exemplo, com o PIS, que há uma proposta de
transformar esse PIS em fundo de garantia e possibilitar o saque de contas ativas. Então, isso vem de quê? De uma receita que foi recebida pelo Estado. Ainda que seja para gerar, seja qual for a natureza, isso daqui representa uma hipótese em que o Estado esteja recebendo e é ele quem faz essa gestão. Então, vamos lá. Se eu preciso falar sobre o crédito tributário, esse crédito nada mais é do que a fonte de receita do Estado. Só que até que ele se torne um crédito tributário, ele precisa passar por algumas etapas de transformação. Primeiro, e é o que está aqui, a obrigação tributária, ela sempre vai decorrer de um fato gerador. E o fato gerador, via de regra, é aquela situação descrita ou prevista em lei que, quando acontecer, ensejará a cobrança de tributo. Aí eu pergunto para vocês, o fato gerador do IPVA, aquisição do carro, o fato gerador do IPTU, aquisição de imóvel. Então, a obrigação tributária, ela é o primeiro passo para o crédito tributário. Porque o que eu faço com essa obrigação? Com essa obrigação, eu descubro que a Nayara ela é sujeito passivo de um tributo X, que o Jones é o sujeito passivo de um tributo Y, que o Emerson é o sujeito passivo de um tributo N. Só que essa obrigação tributária, ela ainda não está quantificada. Eu não estou, por exemplo, dispondo quanto que o Emerson vai pagar, quanto que a Nayara vai pagar, quanto que o Jones vai pagar. Então, a obrigação tributária é aquele negócio geral, é o macro. Todos que têm uma casa têm a obrigação tributária de pagar o IPTU. Agora, se a casa do Jones, se a casa da Nayara, se a casa do Emerson possuem tamanhos, valores diferentes, obrigatoriamente o crédito tributário oriundo de cada um desses contribuintes serão distintos. O que eu quero dizer? A obrigação tributária ela é uma para todos os contribuintes. Em contrapartida, o crédito tributário ele vai respeitar a sua capacidade. Então, ninguém vai pagar um tributo além daquilo que ele suporta pagar. Ou seja, a obrigação tributária ela é um aspecto geral que vai faltar ainda a monetização, ou como está escrito aqui, a liquidez. Até que eu faça o cálculo de contribuinte por contribuinte, eu não tenho essa liquidez. Eu não tenho a segurança de quanto eu vou cobrar de cada um dos contribuintes. Se eu quisesse trazer uma característica da obrigação e do crédito tributário, seria o crédito tributário, eu consigo exigir o seu pagamento. A obrigação tributária, eu preciso que seja feito um ato administrativo para poder começar a fazer essa cobrança. É o que está escrito aqui embaixo. A obrigação tributária, ela ainda não é exigível, porque a obrigação tributária é aquela situação prevista em lei. Essa obrigação tributária, se nenhum funcionário for lançar ela para a Nayara nunca vai ser cobrada. O Estado vai perder o direito de cobrar da Nayara esse valor. Então, a obrigação tributária, ela é o macro e é uma espécie, e esse crédito tributário, ele é a quantificação do gênero da obrigação. Então, eu tenho primeiro a obrigação, e dessa obrigação eu vou monetizar e criar o crédito que eu vou ter que pagar para o Estado. Até aqui, tudo ok? Não. 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 Eu não consegui separar. Existem, então, duas questões. É o crédito e a obrigação, é isso? Sim. O crédito... Deixa eu abrir aqui um fluxograma que eu fiz. Por eles,
por ele vai ficar mais fácil a compreensão. Vamos por partes. Eu comprei um carro. É o fato gerador, não é? Uhum. Fato gerador de qual imposto? Do IPVA. A partir do momento que eu comprei o carro, eu tenho a certeza de que eu vou ter a obrigação tributária de pagar o IPVA, não vou? Sim. Por quê? Porque todos que compram um carro criam essa obrigação tributária de pagar o IPVA. Certo. Só que, por exemplo, o Estado ele precisa pegar esse IPVA e lançar ele para que o João Paulo pague. Ou seja, o fato gerador é comprar um carro. Eu comprando o carro, eu crio a obrigação tributária de pagar o IPVA. Aí, o Estado de Minas Gerais, lembra daquela parte final do conceito de tributo? Mediante uma atividade administrativa, Sim. ele vai fazer o lançamento desse tributo, e o lançamento é o quê? É colocar o valor que eu vou pagar de IPVA. Então, vamos lá. A obrigação tributária, ela antecede o crédito tributário. Seria isso. Entendi. Professor, então quer dizer que o que eu pago é o crédito. É isso? Exatamente. Exatamente. O que você paga é o crédito. E o crédito é a obrigação tributária monetizada. Uhum. Entendi. Pessoal, todo mundo conseguiu entender? Ficou alguma dúvida ainda? Esse organograma você vai passar? Porque ele é bem, vendo ele não tem como errar, não. Não, eu vou passar ele hoje. Para memorizar. Esse aqui, né? Isso. Esse aí Não. ficou perfeito. Hoje mesmo eu passo para vocês para poder brincar o final de semana inteirinho. Lembrando de tributo, lembrando que tem que pagar IPVA, daqui uns dias começa a BITS. Então, pessoal, nós entendemos a distinção entre a obrigação tributária e o crédito tributário. Nós já sabemos que a obrigação tributária é aquela condição geral. Mas e o que é o crédito tributário? O crédito tributário, ele nada mais é do que o exercício da atividade administrativa de lançar o tributo. Então, o crédito tributário, ele vai ser criado por quem? Pelo Estado. Então, se eu comprei um carro, quem que vai lançar esse crédito tributário para eu pagar? Minas Gerais. Se eu comprei um imóvel, quem vai lançar esse valor do IPTU para eu pagar? O município. Se eu comprei uma propriedade rural, quem vai lançar o ITR para eu pagar? A União. Então, eu não posso outorgar a competência para o lançamento dessa competência administrativa, da competência administrativa. Eu não posso passar para outro a capacidade de me cobrar. É uma competência privativa de cada órgão lançar os seus tributos. Professor, na última aula das contribuições, nós falamos que é possível delegar a execução das contribuições. Esse imposto que nós estamos tratando aqui, a competência de lançamento é privativa do ente que o cria. Certo? Certo. Então, lembrando que a obrigação tributária surge do fato gerador, o lançamento ou o crédito tributário, ele é quando eu faço a relação do fato gerador versus o produto adquirido. Então, vamos lá. Eu sei que todo proprietário de carro tem que pagar o IPVA. Mas quem tem um Corsa e quem tem uma Ferrari vai pagar o mesmo valor de IPVA? Não. Então, aqui eu estou quantificando a minha obrigação
E a partir do momento que ela está quantificada, que ela está individualizada, ela se torna um crédito tributário. Certo? A partir de qual momento que essa obrigação aqui, ela pode começar a ser cobrada? A partir do lançamento. Então, não adianta eu saber que todo mundo que tem carro paga IPVA. Eu só vou começar a pagar o IPVA do meu carro quando for feita a transferência e, se eu comprar no decorrer de um ano, eu vou pagar proporcional. A partir do ano que vem, eu pago o valor integral do meu IPVA. Então, é um lançamento que vai iniciar esse ato de cobrar. Certo? Certo. Aí a gente vai voltar para esse fluxograma. Porque agora fica mais tranquilo de entender que eu tenho o fato gerador, do fato gerador eu crio obrigação tributária. Eu tenho uma atividade administrativa que, como a Nayara disse, é plenamente vinculada, que vai fazer o lançamento. A partir desse lançamento, eu tenho a quantificação do crédito tributário e essa quantificação representa a particularidade de cada contribuinte. Significa o respeito à capacidade contributiva de cada um. Então, eu tenho um tributo que ele é aplicável a todos, mas a sua base de cálculo ela vai sofrer variação. De acordo com o quê? De acordo com a sua capacidade contributiva. Até aqui, tudo ok? Ok. Perguntas? Não. Maravilha. Então, pessoal, nós já identificamos a obrigação e nós já identificamos o crédito. Agora, a gente precisa discutir sobre a atividade de lançar esse tributo. Como que eu começo a cobrar? Primeiro, para começar a cobrar, eu preciso verificar que esse tributo incide em você. Professor, me explica melhor que eu não consegui entender. Eu vou falar do imposto de renda. Para que eu seja obrigado a pagar o imposto de renda, é necessário que a minha renda seja superior ao piso mínimo estabelecido. Então, quando eu verifico que o meu salário está acima do piso mínimo a ser contribuído, eu identifico a necessidade de lançar. Daqui para frente, a gente vai ver as hipóteses de lançamento, mas guardem o conceito geral. Então, a partir do momento que eu me enquadro naquela situação do fato gerador, eu posso começar a ser cobrado por determinado tributo. É nesse momento de individualização que eu faço o cálculo de quanto que eu vou ter que pagar. Antes desse momento, eu não consigo ter essa quantificação, essa precificação. Eu não tenho como fazer antes da individualização. Então, o que vocês podem guardar como conceito? Antes do lançamento, não haverá nenhum tipo de exigibilidade de cobrança. Antes do lançamento, não haverá nenhum tipo de exigibilidade da cobrança. Lembra daquele princípio da anterioridade, que não vai existir tributo sem que haja uma lei anterior prevendo? Aqui a gente pode fazer uma adaptação. Não vai existir nenhum tipo de cobrança antes que haja um lançamento prevendo. Eu preciso ter um lançamento para depois começar a pensar no tributo. Beleza? Certo. E um detalhe, pessoal. Depois que o Estado lança esse tributo, eu posso discutir? Pode. Eu posso, particular, ir para o Estado e falar, não, esse tributo não é meu. Esse tributo é da Nayara. O Estado pode reconhecer e alterar a titularidade. Ou então, o próprio Estado pode ver que ele cometeu um equívoco e alterar essa obrigação. Então, essa alteração,
ela pode ser feita pelo particular ou ela pode acontecer de ofício pelo próprio órgão. O efeito, o resultado final vai ser a mesma coisa. Certo, pessoal? Até aqui, tudo ok? Sim. Pois bem, vamos falar agora, então, das hipóteses de lançamento. Essas hipóteses de lançamento, eu vou pedir para vocês que vocês... Deixa eu abrir aqui. Essa daqui não está no material nesse formato de coluna, mas tem no material a característica de cada um. Pensemos, então, que eu tenho 3 formas de lançamento de tributo. Forma 1, forma 2 e forma 3. A primeira hipótese de forma que eu tenho, ela é conhecida como de ofício. Ela é de ofício por qual motivo? Porque o Estado vai lançar independentemente da minha participação. Aqui, basta que o Estado saiba do fato gerador para ele pegar aquela obrigação e quantificar para mim. Então, vamos voltar aqui para mim. Eu estou dizendo para vocês que por esse lançamento de ofício, o particular, ele não vai assumir nenhum tipo de postura. O particular, ele simplesmente vai esperar a cobrança acontecer. Aqui, pensem o IPVA. Todo mundo já comprou um carro, ou viu alguém comprar um carro? Você pega o carro com o documento no nome do antigo proprietário. Se for um carro zero, você pega a nota fiscal e vai fazer o primeiro emplacamento. Então, se você já pegou um carro emplacado, você vai pegar um documento. Você vai com esse documento no Detran e vai lá. O João Paulo vendeu o carro para o Jones. Então, eu vou tirar aquele carro da propriedade do João Paulo e vou passar essa propriedade para o Jones. Quem faz essa atividade de transferência da propriedade? É o Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil. Beleza. Então, se o Estado já vai fazer essa alteração de propriedade, tem necessidade do Jones comunicar ao Estado que ele comprou o carro? Não. Porque o próprio Estado, ao fazer a transferência, ele já fica tendo ciência dessa alteração de propriedade. Então, essa modalidade de lançamento, o Estado ele vai atuar sozinho. Perfeito a escrita. Não. É minha filha de 3 anos escrevendo. Entendi. Isso aqui é o Estado atuar só. Eu pedi uma caneta, gente, mas não chegou ainda. Eu acho que quando chegar, a quarentena acabou. Eu vou brincar de desenhar no computador. Mas Deu para entender, deu para entender. O lançamento de ofício significa dizer que o Estado vai agir sozinho. Então, vamos pensar em hipóteses de tributos que o Estado vai lançar sozinho, sem que eu preveja, sem que eu faça qualquer ato no sentido de provocar o Estado. Alguém consegue pensar em algum além do IPVA? Que o Estado vai lançar sozinho? Isso. Ai, meu Deus. O IPTU é o município, na verdade, né? Não. O Estado que eu digo é... o órgão que ficou obrigado de fazer o lançamento. Então, o IPTU. Exatamente. Você acertou, o IPTU é. O IPTU, eu estou esperando você falar assim, é o IPTU. O IPTU é um tributo. Eu falei IPTU. Só que o IPTU, ele é um negócio engraçado, porque o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis é o ITBI. Então, você paga um tributo, você paga um imposto para poder começar a pagar outro.
Porque, primeiro, você transfere a sua propriedade. Eu vendi uma casa para você. Então, você paga para transferir essa propriedade e, a partir do próximo ano, você já cria a obrigação de pagar o IPTU. Então, depois que você transfere a propriedade da sua casa, você precisa informar o município para poder receber o carnê de IPTU? Não. Não. Automaticamente, por essa transferência, cria-se a obrigação de já cobrar de você no próximo exercício. Então, IPVA, IPTU, IPR são tributos cujo lançamento é de ofício. A partir do momento que eu tomo ciência disso, esse tributo ele passa a ser cobrado. Eu não preciso pensar em comunicar e fazer qualquer outra coisa. Automaticamente, eu já serei cobrado. Agora, tem uma outra situação. Mas isso daqui não acontece no Brasil. Isso daqui acontece em Marte. Pensem o seguinte. Eu acho que ninguém nunca ouviu esse exemplo. E nem nunca ouviu falar que isso acontece. Vamos supor alguém que faça a venda de uma mercadoria sem nota fiscal. Eu vou ter, se eu faço sem nota fiscal, eu vou ter como recolher o ICMS? Não. Não, eu não lancei a nota fiscal, não declarei. Então, se eu não declarei e não vou pagar o ICMS por ausência desse lançamento, o que pode acontecer? Vamos supor que eu, na expectativa de ser malandrão, falei, vou vender sem nota fiscal, vou comprar sem nota fiscal e não vou ter nenhum tipo de reflexo. O Estado vai e me pega. Bichão, você está tentando passar a perna na gente? O que vai acontecer? Se eu não declarei, o Estado, ao tomar ciência dessa situação, ele de ofício vai me cobrar o ICMS. Muito embora o ICMS não é um tipo de imposto cujo lançamento é de ofício. O ICMS ele é um imposto cujo lançamento ele vai ser por declaração. Então, eu preciso declarar o valor para poder recolher o imposto. Então, o ICMS não é um imposto de lançamento de ofício. No entanto, quando você não faz o pagamento na época certa, se o Estado descobrir, você vai ter o pagamento lançado de ofício. Mas o Estado não sabe ao certo quanto que eu vendi, ele faz por estimativa. Então, vamos lá. O lançamento de ofício, ele é um tipo de ato praticado pelo poder público em que ele o faz sem qualquer tipo de intervenção do contribuinte. Porém, se o contribuinte deixa de fazer um ato que se espera, qual é o ato? Informar, emitir nota fiscal e recolher o ICMS, se o Estado tomar ciência, ele vai ser cobrado ou pelo que o Estado captou, ou então por estimativa. Ficou clara essa diferença dos dois lançamentos de ofício? O primeiro, a própria natureza do imposto exige o lançamento de ofício. O segundo, pelo descumprimento de uma obrigação legal, eu serei cobrado pelo Estado, independentemente do meu ato. Isso João ficou Paulo, claro? no caso, o único imposto que pode acontecer de ser cobrado, se não for declarado, é só ICMS ou tem algum outro? Não, qualquer tributo que eu tenha que fazer... o ISS pode ser cobrado, qualquer tributo que seja... CLSS. Hã? Contribuição social. Não, o ISS é o Imposto sobre Serviço. Eu sei, eu estou falando outro imposto, que é o imposto social. Acho que é CSLL ou CLSS. Se você não declarar, vai ser cobrado de ofício também. Todo e qualquer tributo que você tem a obrigação de declarar e não faz, você pode ser cobrado por estimativa ou pelo que o Estado captou. Ficou claro ou ainda não? Sim. Ficou? Sim. Beleza. Pessoal, dúvida, manda aí, viu? Não vamos dormir com dúvida, não. Senão é horrível isso. Outra coisa, pessoal. Então, nós já identificamos o lançamento de ofício. O
O lançamento de ofício ele é aquele que vai ser feito por um ato praticado exclusivamente pelo Estado. Agora, eu tenho um lançamento que, pessoal, eu falei que o ICMS ele é por declaração, na verdade ele é por homologação. Eu declaro quando que eu estou fazendo e pago antecipadamente por ele. Certo? Eu falei errado. O ICMS não é por declaração. A outra hipótese de lançamento. Vamos voltar lá para aquele meu quadrado, que a Nayara está muito bem desenhado. O seu quadrado perfeito. Exatamente. Eu já falei em sala de aula. Eu, advogado, eu sou razoável. Desenhista, como vocês podem ver aqui, eu sou excelente. Então, eu tenho aqui o por declaração. Vou colocar só dentro, porque senão vou demorar 7 minutos para escrever a declaração no mouse. Esse lançamento por declaração, ele depende de um ato repartido. Primeiro ato, o contribuinte declara quanto que ele tem que pagar. Segundo ato, o Estado vai reconhecer o valor desse pagamento. Professor do céu, eu não estou conseguindo imaginar um tributo que seja por declaração. Vou dar um exemplo. Hã? O imposto de renda. Não, esse é o grande negócio. O imposto de renda, você paga ele antecipado. O imposto de renda é por homologação. Imposto de declaração, ele talvez seja a hipótese menos difundida, menos utilizada. Eu tenho o imposto de transmissão de bens imóveis, que é aquele que vai gerar o IPTU, e eu tenho também o ITCD. Esse TCD, eu vou pagar ele quando? Um exemplo é quando eu morrer. Quer dizer, eu não vou pagar, né? Quem vai pagar são meus herdeiros. Vai lá na Receita Estadual, calcula qual que é meu patrimônio deixado, e a partir daí eu vou lá e recolho o ITCD. Então, eu declaro. O órgão vai, analisa se está pertinente aquela declaração e me cobra. Eu não pago antecipadamente. Primeiro eu declaro, depois que eu declaro, o Estado gera para mim uma guia, aí sim eu vou fazer o pagamento. Então, Nayara, essa é a diferença de um lançamento por declaração e o imposto de renda. Porque o correto do imposto de renda é eu pagar mês a mês e quando chegar no período para declarar o imposto, eu só vou informar o que eu já paguei e ver se tem algum saldo a pagar ou algum saldo para restituir. O lançamento por declaração, não. Eu falo, o João Paulo morreu e deixou o apartamento, deixou o carro e deixou as dívidas. As dívidas não passam. Então, o apartamento e o carro, o Estado vai calcular e vai soltar para mim um valor para eu pagar de TCD. Da mesma forma, o ITBI. Eu negociei com a Nayara que ela vai comprar meu apartamento aqui e vai pagar 50 mil reais. Aí, chegou lá no cartório, o cartório fala assim, não, o valor desse imóvel é 50 mil reais. O valor desse imóvel é tantos mil reais. Embora o valor da venda tenha sido diferente, o que ela vai recolher é o valor da propriedade conforme a tabela criada pelo poder público. Então, o imposto por declaração, ele também é conhecido como lançamento misto, porque ele depende de parte do contribuinte e parte do Estado. Qual que vai ser a parte do contribuinte? A própria declaração. E qual que vai ser a parte do Estado? A emissão da guia. Exatamente. O cálculo e a emissão da guia. Então, aqui o Estado age sozinho. Aqui o Estado age com base na declaração que eu fizer. Então, nós já estudamos o lançamento de ofício e o lançamento por declaração. Agora, nós vamos tratar do lançamento por homologação. E esse daqui, eu já começo falando para vocês, pelo exemplo, é o imposto de renda. É o ICMS. Eu pago antes de ser cobrado. Então,
o que vai acontecer? Vamos pegar o imposto de renda, que ele é um imposto talvez mais democrático e todos saibam um pouquinho sobre ele. O imposto de renda, se eu trabalho de carteira assinada em janeiro e recebo acima do valor mínimo, eu já recolho imposto de renda. Então, eu já paguei o imposto sobre a minha renda em janeiro. Isso aconteceu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o 13º. Então, eu já recolhi todo o imposto que era devido sobre a minha renda para declarar no ano seguinte. Então, quando chegar no período da declaração do imposto de renda, que esse ano, inclusive, foi estendido para o dia 30 de junho, quando chegar o período de declarar, o que vai ser a minha atividade? Reunir tudo que eu paguei mês a mês e informar. Estado, paguei XPTO de imposto. Está quitado? O Estado fala, não, João Paulo, está quitado. Além de estar quitado, você vai ter direito ao ressarcimento de XPTO também. Ou então, não, João Paulo, o que você pagou foi X, mas só que a sua renda é 2 vezes X. Então, toma aqui o seu imposto que você vai ter que pagar. Então, o imposto, o lançamento por homologação, há o pagamento antecipado e quando chegar o momento, você presta contas para o Estado e ele fala se o pagamento foi a menor, se o pagamento foi a maior ou se o pagamento foi correto. Professor, se o pagamento foi a menor, você vai ter que complementar. Se o pagamento foi a maior, você vai ter restituição. E se o pagamento foi exato, extinguiu a obrigação. A extinção do crédito tributário é o que nós vamos ver daqui 2 aulas. Então, esse lançamento por homologação, quando chegar o momento de exigir o seu pagamento, ele já estará extinto. Ficou claro isso? Porque o imposto de renda, eu quito ele mês a mês. Quando chega a época de declarar, supostamente, eu já quitei toda a minha obrigação. Então, Professor, eu tenho uma dúvida. Desculpa. Eu tenho uma dúvida. Mande. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e ganho, por exemplo, R$5.000 naquela empresa. Quando eu vou receber diretamente, o imposto de renda já vai ser descontado. Porém, eu trabalho em 2 empresas. Uma eu ganho R$2.000, a outra eu ganho R$2.000. Se for para juntar, eu tenho que declarar. Porém, como eu ganho salários separados, não vai ser descontado de mim. Então, ou seja, eu não vou estar pagando antecipado o imposto de renda. Como que funciona nesse caso? Eu vou te dar uma consulta. A OAB me mandaria cobrar R$350. Eu vou falar para você o que eu falo para todos os alunos. Pague o carnê-leão. Se você não quer ter preocupação, pague o carnê-leão. É até rima, uma poesia. Porque se você não fizer isso, ainda hoje, eu tinha até que parar de gravar isso. Vou ter parado. Porque o que eu vou falar... João Paulo. Mas, nesse caso, eu não pagaria antecipado, né? Eu esperaria e na data certa, eu ia fazer a declaração e efetuaria o pagamento, né? Exato. E é uma facada mesmo. Não, mas assim, aquela faca que acertou o Bolsonaro é grande, pensa numa faca que tem 4 vezes o tamanho. Praticamente uma espada de faca. Peixe. Não, é triste. Nossa Senhora da Aparecida, olha para essa situação. Diga, Jones. João Paulo, e uma dúvida a respeito do imposto de renda. Por exemplo, o imposto de renda de 2020 que eu vou declarar pela primeira vez vai ser referente ao que eu ganhei no ano de 2019, certo? Certo. No caso, eu nunca contribuí, eu vou começar a contribuir agora, pagando mensalmente, certo? No caso, a Receita pode me solicitar o pagamento do que eu declarei no ano passado? Não, se você declarar esse ano, você vai ter que pagar do ano passado. Porque o imposto de renda você paga o exercício vencido. Você declara 2020, o ano exercício é 2019. Sim, sim.
Por exemplo, eu sei até o valor que eu vou pagar, mas ao que eu deixei de recolher no ano passado, certo? Que corresponde a 20% ao mês, tem chance da Receita me cobrar 20% do anual? Do Não, ano? se você já informou toda a sua renda tributável e ela já lançou essa guia, não. Porque aí o fisco vai dar por quitado a sua obrigação com ele. Então eu só tenho que pagar a guia. Paguei a guia, eu tô e Você depois só recolher. você pagando a guia agora ou pagando mês a mês, é o mesmo efeito. Ah, tá. Então vou começar a pagar esse ano, normal. Então. Exatamente. Inclusive, você é o exemplo da Pamela. E não existe uma forma de pagar mês a mês antes, por exemplo, Tem o Carnê-Leão. Ah, tá. Existe esse carnê para quem, caso sabe que vai dar mais, já pode ir antecipando também. Exatamente. Eu, quando era advogado, não, eu sou advogado, gente. Eu sou 40 anos. Ué. Eu ainda tenho uma vida. Quando eu era só advogado, não tinha carteira assinada, não tinha nada, por um tempo eu paguei o Carnê-Leão. Ajuda, viu? Ajuda, porque eu tinha medo. Não que eu não tenha agora, tem também, mas antigamente eu tinha mais medo. Então esse Carnê-Leão ajuda. E pega todo tipo de dedução, porque a facada é doída. Viu? Ô, Johnny, na faca que eu tava brincando que é de 4 andares, é isso tudo não, vai ser tranquilo. Deus vai te ajudar. A vantagem do Carnê-Leão é que você paga a prestação, né? Você paga parcelado. É aquele tipo de situação. Você sabe que vai tomar bronca. Então é melhor fracionar a bronca do que escutar a bronca uma vez. Seria uma surra em doses homeopáticas. Todo mês você leva um tapa. É melhor do que no ano seguinte você ser agredido. É verdade. Jones lindo. Esse é Johnny. Ele pôs Jones lindo no nome dele, ó. Se prepare para esse carnê. Mas vai dar certo. Estou torcendo por você. Deus te abençoe com esse carnê, Jones. O carnê dele foi tão feio que ele até sumiu, ó. Não, sumiu. Ele tá respirando lá para ver se vai conseguir mesmo. Não para de respirar, não, viu? Então, pessoal, esse lançamento por homologação, quando eu chegar no momento para declarar, tudo resolvido. Não vou dever mais ninguém. Já estará tudo devidamente quitado. Aqui, gente, o exame não é prévio. Ou seja, vamos pegar o exemplo do Jones, que ele não queira recolher esse imposto de renda. O Estado, ainda hoje, ele não faz essa análise prévia. Então, se o Estado não faz essa análise prévia, ele fica confiando na sua declaração de imposto de renda. Se você não declarar, ainda hoje, não tem como o Estado perceber. Mas vamos lá. Se você trabalha de carteira assinada, se você já tem imposto de renda retido na fonte, aí não tem jeito. E adianta, não sei se eu comentei isso em sala de aula. Pensem a seguinte situação. Trabalho para a Nayara e falo, Nayara, não desconta de mim o imposto de renda, não. Estou apertado. Me passa o dinheiro do imposto de renda que depois eu pago tudo de uma vez. Aí a Nayara, boazinha, ela foi e fez isso para mim. Sabe o que vai acontecer? Eu não serei cobrado desse imposto de renda. Ela vai voltar a ser cobrada, ou seja, ela vai pagar 2 vezes o mesmo imposto. Porque o imposto de renda retido na fonte, ele sempre será a responsabilidade do empregador, nunca do empregado. Certo? Certo. Ou seja, o empregador ele nunca pode fazer isso. Em vez de descontar, ele é um risco enorme. Jamais. Tem um termo jurídico para essa situação que um documento particular ele não elimina uma obrigação prevista em lei. Então, se eu tenho uma obrigação prevista em lei de eu, empregador, recolher o seu imposto de renda,
um acordo particular entre nós dois não vai retirar essa obrigação. Certo. Certo? Por homologação, além do imposto de renda e o ICMS, tem algum outro exemplo? Olha, deixa eu pensar Assim, aqui. todos os impostos, no caso, todos os tributos cobrados, né? Que a gente paga o ICMS, esses impostos sociais. Qualquer tributo que você paga antes de declarar, ele é por homologação. Qualquer tributo. Paguei antes de declarar, é por homologação. O ICMS, ele é por homologação. O ISS, ele é por declaração, por homologação. Você recolhe antes de declarar. Uhum. É isso. Acabou? Certo? Então, chegamos ao ponto final da aula. Nós vamos falar agora de decadência e prescrição. Eu vou colocar no material de vocês a tipificação da decadência. O que eu quero que vocês saibam da decadência? Que a decadência, ela é a perda do prazo para constituir. Ou seja, eu deixei passar o prazo para lançar aquele tributo. Então, se a obrigação tributária nasceu em 2020, eu vou ter 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Se em 2025 eu não lançar essa obrigação tributária, eu nunca mais vou poder fazer. Vai ter acontecido. Isso você fala na parte do Estado. Isso, quem lança o Estado não lançou. Uhum. Se o Estado não lançar, ele tem 5 anos para poder fazer isso. Se nesses 5 anos ele não fizer, tchau, tchau. Não cobro mais. João Paulo, só para dar um exemplo. Por exemplo, eu comprei um carro, aí não vai me cobrar do IPVA. Então, eles têm 5 anos para me cobrar. Primeiro ano eles não vão cobrar. Aí vai que no segundo ano eles lembram, eles têm o direito de cobrar o primeiro e o segundo ano junto. Sim. Mas aí em 5 anos, se eles não cobrarem, eles não podem cobrar mais. E caiu o direito. Professor, Isso vai ser antecedido por uma longa batalha judicial. Professor, então, por exemplo, ele esqueceu, ele tem 5 anos para lançar. Aí passou esses 5 anos e ele lançou. Então eu não preciso pagar. Não, aí você não vai pagar, você vai discutir na justiça. Porque decaiu. Eu não sei se vocês estão entendendo que nunca mais eu pago IPTU. Não, nunca mais eu pago IPTU dos 5 anos atrás. A cada 5 anos, vai decair o direito de cobrar desse ano para trás. Pensa só, 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. Em 2025, eu não pago 2020. Em 2026, eu não pago 2021. E assim a gente vai caminhando. A cada 5 anos, opera a decadência. Entendi. Ficou claro ou não? Sim. Sim? Além da decadência, eu tenho a prescrição. A decadência é perder o direito de começar a cobrar. A prescrição é perder o direito de, na justiça, cobrar. Desculpa. A decadência é a perda do prazo para lançar. A prescrição é a perda do prazo para cobrar. Então, na decadência, eu não vou poder lançar aquele tributo quando passar 5 anos. E na prescrição, eu não vou poder cobrar aquele tributo depois de passados 5 anos do lançamento. Vamos voltar aqui, por exemplo. Eu fiz o lançamento do meu tributo em 2020. Vai começar a contar 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Se eu lancei o tributo em 2020 e não cobrei até em 2025, tchau, tchau. Não posso cobrar. Então, a decadência, se eu não lancei em 2020, em 2025 eu não posso lançar. A prescrição,
Se eu não cobrei em 2020, chegou em 2025, eu também não vou poder cobrar. Prescrição e decadência. A decadência, ela atinge a atividade de lançar e a prescrição, ela atinge a atividade de cobrar. Lembrando, a cobrança, ela é depois do lançamento. Então, a decadência, ela vai acontecer quando eu não lançar e a prescrição vai acontecer quando eu não cobrar. Então, pode ser lançado, mas não vai ser cobrado? Como assim? Isso daí é a hipótese da prescrição. A prescrição, aqui, ó, olha essa tela. O tributo ele pode ser lançado, porém, se não for cobrado, não vai ser... Acontece a prescrição. A prescrição, vamos ler. A prescrição refere-se à perda da ação de cobrança do crédito lançado. A decadência é a perda do direito de lançar, ou seja, de constituir o crédito. Então, primeiro, eu tenho a decadência em face do lançamento. E eu tenho a prescrição em face da cobrança. Então, vamos lá. A decadência, ela vai acontecer 5 anos após o prazo para lançar. A prescrição vai acontecer 5 anos após o prazo para cobrar. Fala de novo. Vamos lá. A decadência, você perde o direito de lançar. Perde o direito de lançar. Isso. A decadência, você perde o direito de lançar. A prescrição, você perde o direito de cobrar. Entendi. Pessoal, o que eu tinha planejado para a aula era isso. E agora eu fico aberto para perguntas de todos vocês. Para aqueles que já foram embora rapidinho, agradeço a presença de todas, de todos. Tenham um excelente final de semana. Quem puder, fique em casa e passem álcool em gel e protejam os idosos. É verdade. E agora pode fazer pergunta. João Paulo. Oi. Em relação à nota, à prova, você tem uma noção de como vai ficar? O que a gente vai fazer? Não. Só Deus sabe. Eu vou continuar dando os trabalhos, as provas, a informação que eu tenho, elas estão suspensas. Quando a faculdade tiver certeza, tiver algum tipo de informação de quando nós vamos voltar a nos encontrar presencialmente, as atividades avaliativas serão aplicadas. Se acontecer alguma coisa diferente, nós seremos comunicados e imediatamente nós passaremos a vocês. Eu, sinceramente, não sei como que vai ficar a questão da prova. Eu estou aguardando o posicionamento da faculdade, mas eu tenho certeza de que ele vai ser breve, porque as semanas de prova elas encerrariam na semana que vem. Então, eu acredito que logo, logo a faculdade vai nos posicionar. Mas pode ficar tranquilo, gente. Prejuízo de nota, isso não vai ter. Pelo contrário, eu imagino que quando for fazer as provas, se elas forem condensadas as matérias dos 2 trimestres, na minha concepção, tende a ficar um pouco mais tranquilo para fazer. Até pelo conteúdo digital que vocês terão. Então, acho que vai ser mais tranquilo. E professor? Tanto de conteúdo para absorver, o senhor tá doido, né? Da minha parte, o que eu faço? Vamos estipular um negócio, então. Nós estamos aqui em 16 alunos. É mais de 50% da sala. Meu compromisso com vocês, ó, está gravando isso, vou mandar para vocês ainda. Eu vou gravar. Se for condensar, quando voltar a matéria, se nós tivermos ainda primeiro e segundo bimestre dividido para poder dar prova, eu deixo vocês escolherem os temas para a prova. 4 temas para o primeiro, 4 temas para o segundo, 3 para o primeiro, 3 para o segundo. Vocês escolherão o tema da prova e a gente faz a prova em cima do que vocês decidirem, sem tipo de problema. Meu negócio é
Se todo mundo sair daqui desse semestre sabendo o conceito do tributo, sabendo as 3 formas de lançamento e sabendo as 5 hipóteses de tributo que nós temos no Brasil, a minha atividade como docente ela está perfeitamente cumprida. Então, Professor, então, por enquanto, o senhor não pode passar trabalho, nem prova, tipo, não, trabalho valendo... eu vou passar. Trabalho Não, mas, tipo assim, trabalho valendo nota alta, tipo, 6, 7. Não, Você meus pode- trabalhos vão continuar valendo 1 ponto, todos. Aham. O senhor não pode cobrar o valor da prova passando como trabalho, né? Ainda não. Não Aham. sei. Não, Sinceramente, eu gosto muito, eu amo a profissão de docente. Eu torço para que esse inferno acabe logo e que a gente volte a nos encontrar presencialmente. É mais tranquilo para dar o conteúdo, é mais tranquilo para cobrar o conteúdo e eu acho que a absorção ela fica melhor. Porque tete a tete, eu escreveria no quadro, ficaria muito mais tranquilo para a gente poder conduzir. Então, João Paulo, eu pus na minha cabeça que a minha atividade online vai ser no sentido de minimizar ao máximo o prejuízo que a nossa ausência poderia causar na minha disciplina. Então, vocês podem ter certeza que o que eu puder fazer para eliminar, para explicar, professor, eu fiquei com dúvida, sou eu e mais 4 ou sou eu sozinho? O senhor pode fazer uma videochamada para me explicar tal conteúdo? Gente, conta comigo para o que precisar. Uhum. Certinho. É verdade, tá certo. Uhum. No mais, é isso. Agradecemos. Muito obrigado pela sua presteza. Abraço. Com certeza, se caso alguém tiver dúvida, vai te chamar aí, hein? Chama, pode chamar. Pronto. O negócio que eu gosto é de ajudar. Eu tive um professor na faculdade que me ensinou isso. Aí ele falou que eu não poderia quebrar a corrente do bem. Então, eu tô nessa ainda. Tá certo, tá certinho. Tá ótimo. Até mais, gente. Bom final de semana. Até mais. Vai, Tchau, tchau. tchau, tchau. Você também. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.